da Resenha. Chegamos, está começando o Reis da Resenha dessa semana aqui pela Jovem Pan em todas as plataformas. Você já sabe, toda semana um convidado especial aqui no nosso Reis da Resenha da Jovem Pan, Bruno Prado. E hoje um convidado muito especial que tem forte identificação com o torcedor do São Paulo. A gente já vai revelar aqui, mas queria, antes de mais nada, Bruno Prado, te dar aqui, te cumprimentar antes da apresentação do nosso convidado dessa semana no Reis da Resenha da Jovem Pan. Bruno, obrigado pela participação. Olá, Pedro. Um abraço a você. Temos um convidado aqui, campeão no São Paulo, e com participação ativa. A gente vai falar muito da Libertadores de 2005, participou bastante e que hoje também trabalha como um analista, né? Eu estava falando com ele aqui, gostei muito das análises que ele já fez em vídeo. A gente também vai falar desse atual momento da vida do nosso convidado. Campeão do mundo pelo São Paulo, campeão da Libertadores como jogador. O Bruno também revelou agora como comentarista. Renan está com a gente aqui, é o rei da resenha dessa semana. Tamo junto, Renan. Obrigado pela participação, bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno, pelo convite. Uma alegria para mim estar aqui. Vamos falar um pouco aí sobre tudo que eu vivi dentro do futebol, né? E até falando da sua carreira, puxando lá o seu começo no São Paulo, você foi revelado pelo São Paulo e é campeão da Libertadores, campeão mundial. Queria saber de você o seguinte, até um personagem que hoje está nesse São Paulo, não sei se tem a mesma participação de quando você jogava, o Muricy Ramalho, Renan, talvez tenha sido o melhor técnico com quem você trabalhou, um cara diferente no dia a dia. Bom, Pedro, só para não esquecer, paulista também, né? Porque o pessoal daquele ano só lembra da Libertadores Mundial e a gente também foi campeão paulista. E para a gente valorizar até, o São Paulo ficou um tempão sem ganhar o Campeonato Paulista, né? Veio... De 2005 até o título conquistado agora pelo Crespo. 22, se eu não... 21, exatamente. Que o São Paulo ficou batendo na trave. Quanto tempo passou sem conquistar praticamente nada, né? Bom, falando do professor Muricy, eu trabalhei com ele logo após o Mundial. O Paulo saiu, né? O Paulo Autuori, que foi nosso treinador no Mundial, ele saiu, daí chegou o Muricy. Eu trabalhei com ele por 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, porque depois eu fui emprestado por Juventude para jogar o Campeonato Brasileiro. Foi tão pouco tempo que eu não consigo dizer que ele tenha sido o meu melhor treinador, né? O Paulo, acho que teve uma participação mais relevante assim, na minha carreira. Eu joguei bem pouco com o Muricy, né? Gostei muito de trabalhar com ele. Ele é histórico no São Paulo, né? Passagens anteriores, depois o tri brasileiro de forma consecutiva. Mas, para mim, o Paulo tem uma relevância assim, muito maior. O Muricy era muito enérgico, muito motivador, um cara pilhado, assim, sabe? E tinha uma comissão técnica muito boa, né? E um grupo praticamente formado. Um time praticamente formado que facilitou, na minha opinião, muito o trabalho do Muricy, né? Na conquista daqueles três campeonatos consecutivos. E o mais importante de tudo, na minha opinião, Bruno, a gestão. Naquele período, o São Paulo tinha uma gestão, como clube, praticamente perfeita, sabe? Era uma gestão de time europeu, sabe? Não tinha aquela leva de jogador, é sempre contratações pontuais. Sai o Lugano, vem o Miranda. Sai o Cicinho, vem o Wilsinho. Sabe aquele negócio, aquele trabalhinho perfeito de gestão que hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue ver tão bom, tão consistente, da forma que era naquele período em que eu passei no São Paulo. O São Paulo era o clube modelo, né? Todo mundo queria ser o São Paulo, referência em gestão naquela época. E já que você falou do Paulo Autuori, né? Eu que fui muito adiantado, já fui para o Muricy. Mas o Paulo Autuori é impressionante, né? Todas as pessoas que trabalharam com ele no futebol, seja como técnico, diretor esportivo, todo mundo fala que ele é um cara diferente. Não, completamente diferente. E não só como profissional, mas principalmente como pessoa. No tratar, no lidar. É aquela história que eu costumo falar, Bruno, que é o seguinte. Futebol, todo mundo entende. Você entende futebol tanto quanto eu, quanto o Pedro. 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, não interessa. Se você não fizer 30 remarem para o mesmo lado, não adianta. Entendeu? Então, o Paulo conseguia fazer isso de uma forma com excelência.
Com o Paulo eu fui titular, reserva e nem relacionado. O momento que ele me deu mais atenção era quando eu não era relacionado. Um dia eu perguntei para ele, professor, enquanto eu tava, ele me chamou na sala dele para falar de tática. Colocou lá no computadorzinho dele, tática. Pô, quando a bola tá lá, você faz isso, quando a bola tá lá, você faz aquilo, tá. Eu ouvi tudo aquilo ali e falei, professor, quando eu jogava, você nunca me chamou para isso. Por que agora você tá me chamando, que eu não tô sendo nem relacionado? Ele falou, Renan, quem tá jogando eu não preciso motivar. Sim. A motivação é natural. Preciso motivar você. Porque daqui a pouco você vai jogar. No momento você não tá jogando, mas daqui a pouco você vai jogar. Eu vou precisar de você. E quando eu precisar de você, você tem que estar pronto. Por isso que presta muita atenção em tudo que eu tô te falando. Daqui a pouco você vai entrar. E foi o que aconteceu. Depois, a dinâmica do futebol fez com que eu voltasse a jogar e estivesse muito melhor preparado por causa daquela atenção que ele me deu enquanto eu não jogava. Por isso que, para mim, o Paulo foi, em todos os sentidos, o melhor treinador que eu tive. E você foi, eu me lembro bem, né, com o Autori no comando, você foi titular em quase todo o mata-mata da Libertadores, né? Nos 2 jogos com o Palmeiras, nas oitavas, os 2 com o Tigres. E na primeira partida com o River Plate também, né? Perfeitamente. Na semifinal. O jogo com o Palmeiras, acho que foi um jogo que você foi uma surpresa na escalação, né? Que ele vinha jogando com os 3 zagueiros, né? Com Fabão, Lugano, Ed Carlos. Aí ele tirou o Ed Carlos e jogou você, né? Junto com o Mineiro, com o Josué. Como é que foi aquilo? E como é que você viu até a sua função naquele jogo? Você se viu mais como um terceiro zagueiro, como um volante, um híbrido aí? Como é que foi aquela escolha lá que era uma novidade no time e funcionou? Bom, Bruno, e tem uma curiosidade nessa história toda, né? A gente ia treinar segunda-feira à tarde. E o jogo era numa quarta, à noite, e a gente já ia ficar concentrado para aquele jogo. E eu cheguei no vestiário cedo, logo depois do almoço eu já entrei no vestiário, e o Rogério estava no vestiário. O Rogério falou, se prepara que quarta-feira você vai jogar. Eu falei, vou jogar. Tô falando sério, você vai jogar. Eu já falei com o Paulo, porque o Palmeiras jogava numa formação só com um atacante, que era o Washington. Sim. Né? E jogava com 2 meias, o Marcinho e o Juninho Paulista. Ele falou, não tem sentido a gente ter 3 zagueiros para marcar um. Então a gente já conversou já com o Paulo, vai tirar um zagueiro, que no caso foi o Ed, vai colocar você para marcar um dos 2, o Josué marca o outro, para dar uma liberdade para o Mineiro jogar. E foi de fato o que aconteceu e eu já me preparei a partir dali, a partir do momento que o Rogério falou. Então não foi uma... Foi uma surpresa, mas daí no jogo eu já estava muito mais preparado mentalmente para aquele jogo. E joguei muito bem os 2 jogos, né? Os 2 jogos contra o Palmeiras, o meio de campo era muito móvel, o Marcinho e o Juninho Paulista, eles, 2 mais baixinhos. Eu sempre tive mais dificuldade de marcar os mais baixinhos, de muita mobilidade. E eu joguei muito bem aqueles 2 jogos, o que também foi dando mais gordura aí para jogar contra o Tigres, os 2. Aqui lá no México, depois aqui contra o Galhardo, que daí foi a maior responsabilidade. Você marcou o Galhardo, né? Hoje treinador. Hoje é o treinador do River, né? E esse sim tirou meu sono, né? Que eu também fiquei sabendo na segunda que eu ia jogar titular contra o River. Também aqueles videozinhos do Paulo, olha lá. Aqui, ó, edição de melhores momentos do Galhardo, era assistência, gol, E, eu com 20 anos pensei, meu Deus do céu, se esse cara conseguir fazer uma assistência, fazer um gol, acaba a minha carreira, né? Porque nesse jogo específico, Bruno, eu tinha a responsabilidade de marcar o Galhardo. Contra o Palmeiras, eu era uma espécie de terceiro zagueiro, mas eu não tinha obrigação de marcar o Juninho, por exemplo. Era o sistema. Que caísse no setor, eu tinha que grudar e tirar o espaço. Mas não tinha... Com o River, não. Você vai entrar em campo para marcar o Galhardo. Marcação individual mesmo. Exatamente. Você não precisa jogar, mas o Galhardo não pode jogar. Entendeu? Então, aí sim, que na minha cabeça, tirou meu sono, cara. Esse cara, de segunda até quarta, né, até a hora do jogo, eu não tive nenhuma das 2 noites anteriores, eu tive uma noite completa de sono. Acordava pensando no Galhardo, cara. Acordava pensando no Galhardo. E meu companheiro de quarto era o Tardelli. E eu acordava o Tardelli. Tardelli, conversa comigo aí um pouco, cara. O que tá acontecendo, cara? O Galhardo. Quem é o Galhardo? Esquece isso aí, cara. Deixa isso aí pra lá, cara. Vamos dormir, é complicado isso daí.
A parte mental do atleta é bem complicada. E o Munheco, né? Um dos grandes jogadores da história do River Plate. E a gente falando desses grandes nomes, né? Especialmente da história do São Paulo. A gente falou do Muricy, você citou o Rogério Ceni. Como é que foi crescer dentro desse São Paulo, convivendo com o Rogério Ceni, né? Porque você também participa de um momento, assim, muito especial para o Rogério, que ele conquista o título mundial, que ele conquista a Libertadores. O Rogério, um cara completamente diferente também, né? De tudo que a gente vê no futebol. Ô Pedro, cara, eu tive muita sorte na minha carreira, principalmente no início de carreira, de estar do lado de caras, assim, especiais, né? E o Rogério, quem sabe, seja o mais especial deles, né? A gente pode estar falando aqui do maior ídolo da história do São Paulo, quem sabe, né? Provavelmente seja. E eu tive a sorte de viver momentos muito importantes da carreira dele, eu estar presente e aprendendo. Porque o Rogério era aquele cara que agia. Além de falar, ele agia. Porque o líder, ele pode falar o que ele quiser. Se ele não exemplificar tudo aquilo que ele fala com ações, aquilo não passa de balela, né? Não passa de conversa fiada. E o Rogério não, ele dava o exemplo. Sem sombra de dúvida, eu não sei exatamente quantos jogadores eu joguei na minha carreira, toda 16, 17 anos de carreira. 300, não sei. Sem sombra de dúvida, o Rogério foi o melhor profissional que eu trabalhei. Em todos os sentidos. Trabalho de campo, ele é o que mais treinava. Mas sem dúvida. Fora do campo, se você chegasse pro Rogério e perguntasse assim, Rogério, quantos gols tem um Atlético Goianiense pró, contra? Ele falava sem olhar. Ele estudava o negócio. Ele sabia os jogadores que estavam em fim de contrato dos outros times. E até podia sugerir algo. Não, podia não, sugeria. Sim. Sugeria a contratação de Arouca, contratações daqueles todos do Goiás, que veio naquela época, 2004, 2005. Josué, Danilo, Grafite, Fabão, André Dias no ano. Pioneiro mesmo. André Dias. E tudo isso, quem sabia era o Rogério. Tudo isso, quem procurava os jogadores, depois eram outros. Não tem a história do Chulapa? Ele no escanteio, vai devagarinho que eu vou trazer você pra cá. Não tem a história do Chulapa? E era de fato isso daí mesmo. O Chulapa jogou a final contra o São Paulo. Jogou a final da Libertadores. O Atlético Paranaense fez gol, inclusive. Exato, exatamente. Deu trabalho pra caramba o Chulapa. E depois o Rogério trouxe ele. Então o Rogério é aquele cara... Eu nunca vi nenhum atleta viver o clube como um todo, como o Rogério vivia o São Paulo. E em todos os aspectos. Tinha treino só à tarde, mas de manhã ele estava lá. Sabe aquele funcionário, o normal de uma profissão normal, que você entra às 8 e sai? Era o Rogério. Tinha treino só de manhã, ele ficava à tarde. Fazer uma musculação, para alguma coisa ele fazia. Então, sem dúvida nenhuma, eu tive muita sorte nesse sentido, que foi um aprendizado. Porque depois eu joguei em vários outros clubes e eu sempre ficava com aquele negócio na cabeça, qual seria, quem sabe, a atitude do Rogério nessa situação. Então, para mim, foi um aprendizado fantástico. Tive muita sorte nesse sentido. O primeiro a chegar, o último a sair. Mas literalmente. E isso cobrava mais de vocês? Tipo, se o Rogério tá chegando cedo, você tem que chegar cedo também. Se o Rogério tá saindo tarde, tem que sair tarde também. Era por aí? Não, para mim foi. Para alguns não era, mas para mim era. Porque seria até uma vergonha, né? O capitão, o jogador com o maior salário, o ídolo da torcida, fazer tudo aquilo e eu não fazer. Não, eu tinha que chegar mais cedo do que ele. E sair mais tarde do que ele. Não quer dizer que eu tinha que fazer as mesmas coisas que ele fazia, porque ele ficava muito tempo treinando falta. Eu não era batedor de falta, era ele, ponto final. Mas eu ficava para potencializar algumas valências que eu necessitava. Pé canhoto, força, velocidade, né? Um outro exemplo, a gente fala sempre do Rogério, que é a maior referência de toda aquela geração, o capitão e tal. Mas tivemos outros grandes líderes naquele grupo. O Lugano é um ótimo exemplo, né? E o Lugano, ele falava para mim, Índio, ele me chamava de Índio, né? De cabelo comprido. Ô Índio, a gente tem as nossas limitações técnicas. Só que a gente pode ser o mais rápido, a gente pode ser o mais forte, a gente pode saltar mais que os outros. Isso tudo é treinável, é treinado.
certo? E isso também foi um exemplo muito, muito claro para mim. O Lugano, ele até hoje é um ídolo no São Paulo, um dos maiores zagueiros da história do São Paulo, muito por causa disso, do profissionalismo dele. Porque ele sabe, a gente sabe, eu sei das limitações técnicas que nós tínhamos, eu e ele. Só que a gente treinava para compensar a limitação técnica em outras coisas. E o Lugano, a carreira dele toda foi assim, né? Sim. Então, foi um outro grande exemplo que eu tive naquele elenco lá. Você falou do Rogério, né? Então, até aproveitar o tempo, e você também, hoje, como um comentarista, um analista, como é que você vê o Rogério treinador e também aproveitando a sua experiência de convivência com ele, né? Do conhecimento do dia a dia, que ele parece aí, vendo bem de fora, obviamente eu nunca trabalhei com ele, dá a impressão, até por tudo que você falou também, que ele é um cara que cobra muito. E na função de técnico, isso também deve ser muito forte. Como é que é para você, misturando o seu conhecimento como atleta, conhecer o cara e agora também como analista, né? O Rogério, treinador, o que você pensa sobre ele? Bruno, assim, eu não trabalhei com ele como treinador. Sim. Quase que eu fui para Fortaleza, quando ele iniciou lá, quase que eu fui, mas enfim, não deu certo. Eu vejo uma coisa no Rogério que, assim, sem ter trabalhado com ele, ele espera, hoje como treinador, ele espera dos jogadores dele que eles façam o que ele fazia enquanto jogador. E isso nunca ninguém vai fazer. Sim. Hipótese nenhuma. Entendeu? E isso, para ele, na minha opinião, muitas vezes tem sido um problema pelos clubes que ele passa, né? No Fortaleza foi uma situação, ainda principalmente quando você trabalha com jogadores de mais nome, jogadores de certa história, aí fica aquela briga de ego, aquela briga de vaidade. O Rogério foi muito top, daí trabalha com jogadores também de top, e essa briga de ego eu acho que atrapalha um pouco no trabalho dele. Sabe aquele que eu falei do Paulo antes? Aquela questão de gestão de pessoas, de homens. Pô, você está dentro do vestiário com 30 homens, no qual todos acham que tem que jogar. Sim. Ninguém acha que não tem que jogar. Não, eu não tenho que jogar. Não, você acha que você tem que jogar, eu também acho que eu tenho que jogar. Só que só jogam 11, 8 ficam no banco e o resto não é nem relacionado. Você tem que saber muito lidar com isso daqui. E muitas vezes vendo de fora. O Rogério, ele brigava com jogadores, brigou, questão de comportamento, de profissionalismo, já brigou com vários lá que eu presenciei. E como treinador ele tem tido as mesmas atitudes, na minha opinião, vendo de fora. E isso muitas vezes pode ser um problema, porque nós estamos falando de 20 anos atrás, 19 anos atrás. Era uma coisa você discutir com um companheiro. Hoje, cara, hoje o treinador falar um pouco mais alto, um palavrão, alguma coisa pro jogador, o empresário que liga, sabe? Hoje a rede social potencializa pra caramba. Teve no São Paulo, ele como treinador, esqueci o nome do menino agora. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Exato. Você viu que o negócio tomou uma proporção... Cara... Uma postagem em rede social. Né? Exatamente. Coisa que antigamente... Então isso tudo, na minha opinião, vendo de fora, repito, já falei, ele é o maior ídolo, meu maior exemplo, mas vendo de fora, muitas vezes falta um manejo melhor da situação para ele conseguir administrar melhor o elenco. Falando das questões táticas e técnicas, eu gosto do trabalho do Rogério. Ele se dedicou, ele estudou, ele viajou para trabalhar, para ver, né, treinamentos, né? Teve com o Guardiola, teve com o treinador do Girona agora, que é do grupo do clube que ele está, né, do grupo City, enfim. Taticamente eu gosto. Eu gosto muito do trabalho dele, né? Só que treinador precisa de título, precisa de vitória. Porra, uma vaga para Libertadores com o Bahia, a gente há de concordar que é um título, né? Sim. Pro Flamengo, pro Flamengo, pro São Paulo, seria só mais uma... Quem sabe seja até pro Flamengo hoje só ir para Libertadores sem mais nenhum título no ano, seja um ano de fracasso. Pro Bahia seria um ano de título,
né? Eu penso dessa forma, então... Fora que no ano passado estava brigando para não cair. Para não cair. O Bahia, e esse ano, Libertadores, G6. Se eu não me engano, o Bahia não joga uma Libertadores desde 89, que ele foi campeão brasileiro em 88 e depois não jogou mais Libertadores. Essa informação nem... Sabe, eu nasci em 85, então eu nem sabia. Mas imagina, então, ainda mais com essa informação, imagina que o Rogério consiga levar o Bahia para uma Libertadores. O que viria do Grupo City de investimento para o ano que vem, para potencializar as ótimas contratações que eles fizeram esse ano, melhorar ainda mais, né? Eu acho que tem um meio de campo ali fantástico do Bahia, muito bom, de mobilidade. Só que muitas vezes falta ali você olhar para trás e falar, não tá mesmo. Aí uma vaga para Libertadores pode até potencializar isso daí, né? E você falou, né, os jogadores hoje com ego gigantesco, às vezes nem um técnico, pode ser um amigo, de repente, que fala, isso que você fez não tá legal, não tá bacana, corta. Não quero mais esse cara no meu círculo social. Com o técnico é a mesma coisa, né? Já nas relações pessoais os atletas têm esse tipo de comportamento, imagina no futebol. Então você acha que é o lado da condução que de repente o Rogério Ceni tem que melhorar para ele ser assim um técnico, digamos, eu acho ele técnico top, né? Eu acho. Por tudo que ele já conquistou muito cedo na carreira dele como técnico, o trabalho que ele fez no Fortaleza, campeão brasileiro com o Flamengo, agora no Bahia também um trabalho excelente do Rogério, mas está faltando essa condução, você acha? Talvez aí do vestiário, lado humano. Eu concordo, Bruno. Ele é um treinador também, para mim, treinador, né, de primeiro escalão dos brasileiros. Dos brasileiros. Dos brasileiros. Agora, repito, né, que fique bem claro para não criar nenhum tipo de polêmica. Vendo de fora, a gente... E de informações que a gente ouve, uma coisinha aqui, outra ali, de rede social, né, que hoje é o que nos alimenta mais, né? Não se vai mais aos treinos. Também. Como ia antigamente. Eu lembro lá no São Paulo, tinha 30 câmeras do lado do campo, né? Os repórteres assistindo o treino, então eles conseguiam ver, o Renan tá bem para jogar, tem treinado bem. Hoje você não sabe se o cara treinar bem, se o cara treinar mal, se o cara treina no lugar errado, você não sabe, você não vê. É informação de rede social que você não sabe se é verdade também. Mas enfim, de tudo que a gente ouve, é um pouquinho disso daí, desse melhor manejo, relacionamento com as pessoas, né? Para ter mais a confiança do jogador, vamos dizer dessa forma, entendeu? Porque senão, já vem esse cara de novo, sabe aquele negócio aquele negócio chato, tem que treinar, esse cara chato, não sei o quê, sabe? É um pouquinho disso, vendo de fora, é um pouquinho disso que eu acho. Renan, e na sua carreira também, acho que teve um momento que foi bem legal, foi o 2004, né, o seu primeiro ano, né, que você tinha o César Sampaio, né, como seu companheiro, o Sampaio ali no final da carreira dele, e terminou o ano com você e com o Alê, que era da sua geração, né? Sim. Você jogou Copinha naquele ano de 2004. Sim. E vocês terminaram o ano como titulares e o Sampaio no banco, né? Como é que foi aquela convivência com o Sampaio? Esse momento aí que vocês ganharam, os dois garotos jogando juntos naquele momento, com um jogador, para mim, um dos maiores volantes aí do futebol brasileiro, já no fim de carreira, mas ele acabou na reserva de vocês dois, que aproveitaram ali, né? Bruno, e ele fala que ele encerrou a carreira, quem encerrou a carreira dele fomos o Ale e eu, né? Porque ele falou, não aguento mais com esses meninos, deixa eles aí, que já não dá mais pra gente, né? É outro que eu falo que eu tive a sorte de trabalhar, ele me orientou muito, né? Jogar do lado dele, eu joguei um pouco do lado dele teve uma lesão, ele teve uma lesão, ele tomou uma porrada no nariz. Aí ele ficou 3 semanas de fora, nisso ele perdeu 3, 4 jogos, daí eu, o Ale, encaixamos e o Leão não voltou mais o César, né? Não voltou mais o Sampaio, mas foi um cara que eu aprendi muito. Pô, Bruno, eu tinha 19 anos e o César 36. Pô, cara, e tudo que você viu lá atrás, Copa do Mundo, Corinthians, Palmeiras, Santos, jogador Europa, Japão, cara, era só ouvido, correr para ele também um pouco, né? No posicionamento, você ter mais à disposição de corrida e ele mais posicionado, mas ele era um grande profissional, físico em dia. Ele parou mesmo porque, sinceramente, nem sei direito por que ele parou, porque ainda tinha condição de jogar mais. Um profissional exemplar também, mas que me ajudou muito em orientação.
questões táticas, posicionamento, o momento certo de atacar, o momento certo de ser agressivo na marcação, o momento certo de fechar os espaços. Isso eu fui já muito jovem, tinha muita noção tática já, mas já muito jovem, pegando esses conselhos, essas indicações do Sampaio. Ô Renan, e você foi revelado no São Paulo. Hoje se critica muito a base do São Paulo de Cotia, mas ainda assim, tão criticado, o São Paulo nos últimos tempos revela Beraldo, Antony, e a gente pode lembrar até de outros nomes aqui que foram revelados nos últimos anos pelo São Paulo. É claro que a safra talvez não seja tão boa quanto aquela sua e até um pouco antes, porque você sobe para o profissional em 2004. Uma safra um pouco antes da sua, teve a safra do Kaká, por exemplo. Sim. Nossa, a base do São Paulo também sempre foi referência. O São Paulo também foi esse clube revelador e continua sendo. Por mais que hoje a base esteja sendo criticada, continua sendo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, base do São Paulo, porque até mesmo na safra do Kaká, que eu já ouvi de muitas pessoas que ali conviviam na base, é que o Kaká não era talvez esse cara todo, né? Que tinham 10, 11 meninos, às vezes melhor do que ele, mas aí foram fazer um jogo, acho que na Europa, e aí o Kaká ficou aqui em São Paulo, precisaram de um jogador da base para um jogo do profissional, o Kaká foi acionado, deu conta do recado e virou esse jogador todo que a gente conhece, né? Mas a base do São Paulo sempre foi caracterizada por isso, né? Sempre foi caracterizada por isso. Muitos jogadores de qualidade e ficava aquela disputa para saber quem ia subir pro profissional ou não. O Kaká, o São Paulo foi fazer um torneio sub-20, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em Dallas, e o Kaká não foi. Aí precisou de jogadores para compor o treino no profissional. Isso. O Kaká foi um desses. O treinador era o Oswaldo Alvarez, finado Oswaldo Alvarez, o Vadão. E nos treinamentos ele foi muito bem, o Vadão gostou muito dele, ele ficou e a história tá aí, né? Melhor jogador do mundo, enfim, a história tá aí. Rolou até o papo, né? Mas o Kaká não tá nem no nível desses que foram para os Estados Unidos. Exatamente, tinha o Alisson, que até chegou a jogar no profissional, tinha vários outros jogadores à frente do Kaká. Só que por uma ironia do destino, uma sorte também, que faz parte. Só que a sorte sempre aliada à competência do cara. Ele teve a sorte de não ter, entre aspas, sido convocado para a viagem dos Estados Unidos. Não lembro se foi os Estados Unidos ou Europa. Ficou. Uma excursão que você fez. Precisou dele e ele foi competente para segurar o. Né? Porque não é fácil também. É que eu falo, jogador da base subir para o time principal não é tão simples. Leva um tempo e tal. Esse negócio de processo, eu acho que serve muito para o jogador da base, sabe? A base do São Paulo, que sempre foi muito conhecida por isso. Apesar de Beraldo e o Antony. O outro zagueiro, o menino, vem das recentes, o Beraldo e o Diego Costa. Rendeu para o São Paulo, em um ano, 150 milhões de reais, aproximadamente. Né? E mesmo assim, na minha opinião, a base é mal utilizada. A base do São Paulo é mal utilizada. Eu não posso, Pedro, Bruno, com qualquer necessidade, eu ir no mundo árabe, eu ir na Europa contratar jogador. O São Paulo não tem dinheiro para isso. Sim. Por isso que, como você tem aquele CT de Cotia, quem sabe seja um dos melhores do mundo em se tratando de base, você tem que explorar melhor isso daí. Porque você depende da venda desses jogadores. Então, na minha época, como é que era, Bruno? Lateral direito, tinha 3 por posição. Tinha 3 laterais, Cicinho, o reserva, o terceiro, obrigatoriamente, do elenco tinha que ser da base. Roger, base. Lateral esquerdo. E quem sabe esse terceiro, que era da base, poderia depois ser titular, sem problema nenhum. Mas era obrigatório. Nós jogamos uma final de Libertadores em 2005, que o banco todo, a não ser o Souza, era a base do São Paulo. Sim. Era você, Ed Carlos, né? Fábio Santos. Eu, Ed Carlos, Fábio Santos, Marco Antônio. Marco Antônio, meia. Tardelli, né? Sim. E o Souza. E o Roger, goleiro. Sim. Então, é muita coisa. Eu acho que a base do São Paulo tem que ser melhor explorada. Não simplesmente, estamos precisando de um volante. Vamos no mundo árabe, vamos... Iam contratar nada contra o jogador. Poderia ser o Casimiro. Não tem que voltar o Casimiro. Na minha opinião, não tem. O Casimiro já fez o que tinha que fazer pelo São Paulo e pelo futebol brasileiro na Europa. Hoje é oportunidade de outros. O Casimiro ganha muito dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro para trazer o Casimiro.
E o Casimiro que vem não é o Casimiro que jogou no São Paulo, que jogou no Real Madrid 5 anos atrás. Já vem um Casimiro em fim de carreira, em defasagem física. Por isso que você tem que potencializar o trabalho da base. E é um dos projetos do São Paulo para 2025, esse trabalho de base. Melhorar o trabalho de base. São Paulo precisa investir. Tem um ótimo investimento, tem uma ótima estrutura física para a base, mas prepará-los melhor, né? E aí, quando eu falo de processo, eu quero dizer isso. Por exemplo, temos uma joia lá. Para começo de conversa, é uma joia, o Rian Francisco. Não sei quantos gols, legal. Mas eu não posso usar o Rian Francisco dessa forma. Pô, o Caleri machucou, Rian, vem. Segura esse refrão aí, malandro. Não. O Rian já tem que estar treinando no profissional. Já tem que estar no enfrentamento com o Arboleda, com o Alan Franco. Ó, quinta-feira, volta lá para a base que você tem que jogar sábado, fazer seus gols. Não também trazer ele e ele não jogar nunca mais. Como aconteceu muito com o William Gomes. E até falando nisso, você acha que o Zubeldia errou com o William ao tirá-lo no primeiro tempo contra o Botafogo? Ou não? Tinha que tirar mesmo? Na minha opinião, não tinha que ser titular. Sim. Mas, enfim, já que colocou, eu seguraria até o intervalo. Sim. Tava mal, tudo. Eu acho que não era jogo para ele. Eu gosto muito do menino. Acho também que é uma joia do São Paulo. Um potencial que vai trazer para o São Paulo... tecnicamente, no futuro, financeiramente, grandes coisas, mas para já, ele ainda não estava preparado para um jogo daquele tamanho, na minha opinião, né? Podemos até aprofundar depois. O Zubeldia errou, na minha opinião, ele errou não só com o William, errou em vários, mas eu não tiraria, respondendo... Sim. Já que colocou... Já colocou, segura até o intervalo. Sim. Pô, tirou aos 36, 35, por aí. 36. Pô, segura 10 minutos aí, porque... mancha um pouco ali a ascensão que o menino estava tendo e tal. Eu não tiraria, né? Tira a confiança, né? Tira a confiança. Isso que o Renan disse também, né? Qualquer jogador comum hoje no mercado custa 20, 30 milhões de reais. Exato. Você tem a base, né? O São Paulo sempre foi referência, né? Cotia, todo investimento que o São Paulo faz em Cotia. E até alguns jogadores agora pegando. Rodrigo Nestor fez o gol do título da Copa do Brasil. Recuando um pouquinho. O Lucas Moura, revelado pelo São Paulo. Pablo Maia. Oscar, Pablo Maia. Militão. Você vê a quantidade de jogadores, mesmo a base sendo criticada, talvez seja aquilo que o Renan falou, né? Talvez não esteja sendo tão bem utilizada, né? Mas jogadores ainda tem, o São Paulo ainda vem revelando. Você acha que o Zubeldia errou não só na questão do William Gomes, mas em muitas questões? E queria te ouvir sobre isso. São Paulo eliminado da Copa Libertadores, eliminado da Copa do Brasil. Acho que na Libertadores jogou mais do que na Copa do Brasil, mas enfim, foi eliminado das duas Copas. O São Paulo que em 2023 foi campeão da Copa do Brasil, só que com o Dorival Júnior. Renan? Então, Pedro, ele já tendo visto o que aconteceu no primeiro jogo e Botafogo, quem sabe, seja aí o melhor time do Brasil, o mais preparado, com mais recursos em um jogo de futebol, você tem que analisar vários fatores. Eu entrei lá com 3 zagueiros. Para você jogar com 3 zagueiros, você duas posições específicas. Os 2 alas, o esquerdo e o direito, eles compõem o meio de campo e o São Paulo estava completamente vulnerável no meio de campo. O Bobadilha e o Luiz Gustavo isolados no meio de campo, então a defesa do São Paulo tirava a bola, pressão de novo, pressão, porque não tinha meio de campo. O que eu faria nesse jogo? Eu colocaria uma formação com losango no meio. Por quê? Para equilibrar o meio. A partir do momento que você mantém a posse de bola, é aí que você tira a pressão do adversário. Quanto mais eu deixo a bola com o tiro, aí o Caleri sozinho não vai ganhar daqueles 2 armários do Botafogo, que são fortes pra caramba, o Bastos e o Alexander, né? O Alexander Barbosa. E aí foi isso que aconteceu no primeiro jogo. Naquele jogo, o Zubeldia teve até uma atitude legal. Ele mudou o esquema, passou a ter 2 linhas de 4, quando colocou o Ferrarese, não como zagueiro, e sim na linha de 4. Aí o São Paulo conseguiu reter mais a bola. E aí que tirou aquela pressão. E por incrível que pareça, diante de um confronto em que o Botafogo foi melhor na maior parte do tempo, as melhores chances de gol, as mais claras, foram do São Paulo. Futebol é incrível, né? Por isso que esse esporte que a gente tanto ama. No segundo jogo eu teria colocado a linha de zaga, 4, Ferrarese, Arboleda,
Alan Franco e Wellington, Ferrarese, mas não como zagueiro, e sim como lateral. Aí, como na linha de 4, é um jogador que tem altura, então você não perde na bola aérea, né? Um jogador forte e um jogador que tem qualidade técnica para sair. Ele já provou isso jogando pelo lado direito. No meio de campo eu colocaria ou Santiago Longo ou Luiz Gustavo, com Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas, Luciano e Caleri. Jogadores de peso. Jogadores. O Luciano, muitos criticam. Eu sou um dos que criticam ele também. Mas é um jogador que ele vai errar 3 vezes e ele não vai fugir do jogo. A bola vai vir para ele de novo e ele vai tentar de novo, e vai tentar de novo, e vai tentar de novo. O William já muda um pouco. É um menino, então ele vai perdendo a confiança, ele vai se escondendo um pouco do jogo, o que é completamente natural para a idade dele. Certo? Por isso que eu armaria desse jeito. Marcos Antônio, um cara que retém a bola, um cara que tem boa qualidade no passe, para você ter a posse de bola. Bobadilha é a mesma coisa. Ali um dos volantes. E isso para ter proteção para a defesa e mais sustentação para o Lucas fazer o que ele mais sabe fazer. O Lucas nunca teve no São Paulo. Em uma oportunidade ele teve, e ele acabou com o jogo, foi o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado, essa sustentação para jogar da forma que ele gosta de jogar. Com velocidade, carregando a bola, mas centralizado. E não aberto num dos dois lados. No qual esse jogador tem responsabilidade na recomposição, acompanhar a lateral. Como que eu vou pedir pro Lucas acompanhar a lateral? Lucas, você acompanha a lateral, depois você ataca nas costas dele. Hoje não tem força para isso. Ele não tem mais força para isso, Bruno. Entendeu? Então, o Ramon Dias está fazendo isso no Corinthians e tem potencializado muito o jogo do Coronado, muito o jogo do Garro, dando a sustentação ali com 3 volantes, Martínez, Carrilho e Bidon, ou Charles e Bidon e Rian, e potencializando o jogo dos caras, dando liberdade. Você só fecha, você não precisa correr atrás de volante. Fecha o espaço, fecha a linha de passe. Quando a bola está no pé do cara, ele está descansado. Vai jogar, vai armar, vai finalizar, vai entrar na área. Agora, você tem que correr atrás de volante até aqui, como que ele vai chegar lá do outro lado do campo? Então, esses detalhes... Só uma historinha rapidinha. Quando eu estava no Atlético Mineiro, chegou o Ricardinho, o meia. Sim, que é comentarista hoje. Isso, ele. Chegou o Ricardinho. Nosso treinador era o Celso Rotti. E o Celso Rotti, ele gostava de uma formação de marcação individual. Jogadores tinham que acompanhar. E todos, não era só os de defesa, não. O Ricardinho tinha que acompanhar volante. Aí jogava eu, Marcelo Araújo. Né? Depois chegou o Correia também. E tinha que acompanhar. O Ricardinho fez uma vez, fez 2, fez 3. Pegava a bola, cadê o Ricardinho? Tava atrás de mim, porque ele tinha ido acompanhar o volante. Chegamos pro Celso e falou: Celso, peraí, professor. Se você quer, o que a gente está esperando do Ricardinho? Que ele corra atrás de volante ou que ele coloque o Tardelli na cara do gol? Que ele coloque o Éder Luiz na cara do gol? Porra. Então, deixa ele quietinho lá, fecha o espaço. Quem tem que correr somos nós. Eu corro, dou minha porrada aqui. Quando eu recuperar a bola, pé do Ricardinho. Porra. Toda hora eu deixava o Tardelli na cara do gol. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que, na minha opinião, faltou de sensibilidade para o Zubeldia na análise de você potencializar o seu principal jogador, na minha opinião, que é o Lucas. Até dentro disso, né? Acho que várias coisas interessantes que você falou, né? Você acha que existe ainda uma dificuldade dos treinadores, e mesmo o Zubeldia, que é um cara que é argentino, nem é brasileiro, que você falou lá no início também da gestão de elenco. Você acha que existe ainda uma dificuldade, tipo, hoje, Rafinha, você não vai jogar o Ferrarese. Rafinha, que é pelo peso que ele tem. Você acha que eles ainda têm alguma dificuldade de mexer em algumas hierarquias, pensando na gestão de elenco? E também essa questão do Atlético, que dá para misturar, que você contou do Rotti. Os treinadores normalmente encaram bem quando os jogadores dão uma ideia, dão uma sugestão? Como é que essa coisa, né, de gestão desses dois pontos, de tirar um jogador importante pontualmente e de trocar ideia com o jogador, assim? Especificamente do Zubeldia, eu vi sim muita dificuldade em tirar jogadores. Ele teve muita dificuldade até tirar o Luciano, sim. Muita dificuldade. Eu reconheço o valor do Luciano, gosto do futebol do Luciano, mas eu não posso pegar o meu melhor jogador, joga lá na direita porque tem que jogar o Luciano. Sim. Mas daí machucou o Ferreirinha, entrou o Rato só joga pra ele: Luciano, Lucas, vai pro lado de lá, porque eu tenho que jogar aqui, o Rato tem... Então o melhor jogador do seu time tá sendo jogado de um lado pro outro, porque ele é um puta de um profissional.
Mas ele, o melhor, está sendo jogado de um lado para o outro porque tem que jogar esse ou aquele. E sendo que ele tinha que jogar aqui. Opa, peraí. Esse é o melhor jogador e vai jogar aqui. O resto a gente vai ver. Quem que vai vir aqui? Se vai vir o Ferreirinha, se vai vir o Eric, se vai vir o Rato, se vai vir... Não interessa. O Lucas tem que estar aqui. Na minha cabeça. Vai ver, na cabeça dele não era. Mas, enfim, ele teve muita dificuldade de tirar o Luciano. Teve, em alguns momentos, dificuldade de tirar o Rafinha também. E também um ótimo jogador, um líder, né? o capitão do São Paulo. Mas ele tem dificuldade disso daí. É claro, é nítido. Né? E a outra pergunta... Sim, de trocar ideia que você contou a história do Atlético. Então, o jogador chegar lá, os treinadores encaram bem uma sugestão, alguma coisa? Primeiro você tem que sentir como que o treinador é, se ele aceita. Porque nos treinamentos você vai sentindo. Por exemplo, treinamento de bola parada. Eu quero marcação individual. Professor, eu quero marcação individual. Você não fala nunca mais. Porque você já vê que é um cara que não aceita. Agora tem treinador que fala assim, ó... Bola parada defensiva. Como que vocês preferem marcar? Na zona, marcação individual? Aí você já sente que o cara te dá uma abertura de você sugerir determinadas situações. Até porque quem vai executar é quem? O jogador. O jogador. Você tem que colocar ele na melhor condição. O que você gosta de executar? O que você gosta de fazer? Eu, se eu fosse treinador um dia, eu ia, obviamente, ver... a minha opinião em relação, Bruno, eu acho que você rende assim, assim, assado. Mas como que você gosta de jogar? Como você acha que você rende mais? Professor, eu gosto de jogar dessa forma. Então vamos potencializar? Chega um acordo. Exatamente. Não fala, Bruno, você vai jogar aqui. Professor, não, você vai jogar aqui. Não interessa, eu acho que você tem que jogar aqui. Não pode ser assim. Porque quem executa é o jogador. Então tem vários jogadores treinadores que te dão essa abertura de uma sugestão. Por exemplo, o Leão não dava. Você trabalhou com ele no Atlético também, né? No São Paulo e no Atlético, né? Ele me levou para o Atlético, o Leão. E, assim, ele não dava abertura para um questionamento, para uma sugestão, não dava. O Paulo, por exemplo, já era um cara completamente aberto a sugestões, né? Tanto que esse negócio do Palmeiras, quem falou para ele foi o Rogério. Quem falou para ele... Tirar um zagueiro. Não falou para ele fazer. Quem ele sugeriu para ele... Aí eles, obviamente, conversando. Legal. Boa ideia. E qual que é o problema de o jogador ter uma ideia e essa ideia boa não partir do treinador e sim do jogador? Qual que é o problema? Se aquilo vai trazer coisa boa para o time. Eu não vejo problema nenhum. E, repito, se eu fosse treinador, eu ia sentar com os jogadores e expor a minha opinião a respeito dele, aonde eu vejo que ele poderia render mais, mas principalmente eu ia ouvir dele onde ele gosta mais de jogar. E até nesses bastidores, nessa convivência com técnicos, o São Paulo, eu não sei como é que está hoje, né? Hoje também tudo é Pix, né? Faz um Pix aí e tudo mais. Nesses grandes jogos, nessas grandes conquistas que você participou, rolava muito dinheiro no vestiário depois dos jogos de premiação, o famoso bicho, Renan? O Juvenal era bem generoso. O seu Juvenal, ele era bem generoso, que Deus o tenha. Ele, ali no fundo do vestiário sempre tinha um pacotinho gordinho. E era dinheiro vivo, né? Porque hoje em dia deve ser Pix. Fiz um Pix pra você aí, mas naquela época era dinheiro vivo, né? É só algumas situações que não foram dinheiro, né? O Mundial, que daí foi um plano de previdência que abriram para nós, né? Daí você fazia o que você queria com o dinheiro. Depois, a semifinal da Libertadores e o Mundial, que daí foram a final. A semifinal, se não me engano, foi em dinheiro também. Ele deu cavalo para alguém, não foi? Deu cavalo. Souza, eu acho. Deu cavalo pro Souza ou pro Fabão. Mas no cavalo não valia uma coxinha, um guaraná. Não era um cavalo caro. Você acha que ele deu os melhores cavalos dele pro Souza? Souza falou que foi no leilão, ninguém queria o cavalo deles. Quanto? Esse cavalo aí tá fora. Não conseguiu vender o cavalo no leilão. De tão ruim que eram os cavalos que o Juvenal deu para eles. Mas o bicho era bom. Daí teve um episódio de televisão, sabe? Da televisão, porque o nosso patrocinador era uma marca de TV e do Corinthians também era uma marca de TV, não, marca de eletrônicos, né? Isso. E o do Corinthians também era a marca de eletrônicos. Daí ficaram sabendo que o Corinthians ia dar uma televisão para cada um da marca, da tal marca específica. O Juvenal falou, não, também é televisão, dinheiro e televisão. E nós ganhamos do Corinthians, né?
o bicho era muito bom. Nesse sentido. Por exemplo, eu ganhava R$3.000. Meu salário mensal era R$3.000. O bicho era 4. Então o bicho era maior que o meu salário. Tava muito mais no Então, imagina se eu me matava em campo para ganhar um jogo. E existem várias histórias no meio do futebol. Eu estava até outro dia acompanhando uma do Corinthians, que o Pato perde aquele pênalti contra o Grêmio. Sim. E tinha jogador do Corinthians, às vezes, com casa, mobiliando casa, apartamento. Poxa, perdi essa grana toda porque o Pato foi fazer a cavadinha. Deve ter muita história assim no meio do futebol, certamente. Com certeza. E aí, o Juvenal Juvencio, ele era diretor de futebol na época até que você jogou, né? 2004 a 2006, e aí ele volta para a presidência em 2006, né? Não sei se foi ele. Muita coisa dentro do futebol, dos bastidores de um clube, pode interferir para um jogador ficar ou não, mas você acabou sendo emprestado, né, naquele ano de 2006. Você acha que tinha condição de fazer parte daquele grupo que foi tricampeão brasileiro? Em pelo menos um ano. E isso é uma frustração na minha carreira. Uma frustração pessoal. Quando eu olho para trás, eu sou muito grato a Deus e muito feliz por ter esses sobrenomes que eu tenho, né? Porque você ganha um sobrenome, né? Além de você ter a medalha em casa, você ter a foto, você ter a camisa, você ganha um sobrenome. Sabe o Renan, campeão mundial? O Renan, campeão da Libertadores? Sim. Então ganhei um sobrenome. Mas eu olho para trás, eu também poderia ter esse sobrenome de campeão brasileiro. Em pelo menos um, não estou dizendo no tri, sim, os 3, né? Mas pelo menos um deles eu poderia ter feito parte do elenco. Naqueles anos todos que eu saí, fui emprestado, eu fui titular dos times que eu joguei, eu fui capitão em alguns deles e eu poderia, na minha opinião, muito bem fazer parte do plantel. E eu não fiquei claramente pelo Juvenal. Ele Juvenal. Não gostava de mim. O fato é esse. Como atleta, não como... Não foi uma escolha do Muricy, que era o treinador. Não foi escolha do Muricy, não foi escolha do Ricardo quando eu voltei o Ricardo Gomes, quando eu voltei de empréstimo do Atlético Mineiro, né? Sempre quando eu ia emprestado, eu ia com o objetivo de jogar, ganhar experiência, me destacar e voltar para ter oportunidade no São Paulo. E nunca tive. E eu não entendia. Eu fui pro Juventude, titular absoluto, capitão em alguns jogos, fizemos uma ótima campanha de manutenção tranquila na Série A em 2006. 2007 eu fui pro Cruzeiro, depois eu fui pro Al-Ittihad, da Arábia Saudita, aquele time que a gente jogou no Mundial, a semifinal. Sim. 2008 fui pro Vitória também, que o objetivo era não cair. Fizemos um campeonato tranquilo. 2009 Atlético Mineiro, volto, falei, vou ficar. Meu objetivo é ficar titular no Atlético Mineiro. Conversando com o Ricardo, falou, Renan, e voltei treinando muito bem no começo de 2010. No fim de 2009, eu quebrei o braço no Atlético Mineiro. Então, eu era jogador de São Paulo ainda, fiz o tratamento todo no São Paulo. Quando tinha condição de voltar a treinar, treinei muito bem, estava treinando bem, fisicamente eu estava muito bem, que eu não podia jogar futebol, mas eu podia treinar fisicamente. Então, eu estava voando. Quando eu pude fazer os treinamentos com bola, estava muito bem. Até os jogadores falavam, pô, você vai fazer parte do elenco tranquilo. Miranda conversava comigo, o Hernandes, pode ficar tranquilo. E um dia eu fui conversar com o Ricardo e falei, professor, o que você acha? Ele falou, Renan, a questão não sou eu. Por mim, você ficaria. A questão tá no andar de cima aí, cara. Lá do CT, né, onde ficava o Juvenal. Falei, beleza, então vou seguir minha vida. Né? A partir daí... era uma questão, você falou uma questão técnica, uma opinião dele... que tecnicamente eu não servia para jogar no São Paulo. E a opinião dele, ele era o comandante... Tudo certo, né? Foi isso. E outras pessoas já me falaram, Marco Aurélio Cunha chegou a me falar isso também. O Juvenal não queria me levar para o Mundial. Quem comprou minha briga, de fato, foi Marco Aurélio e Paulo Autuori. Se não fossem eles, hoje eu não teria esse sobrenome aí de campeão mundial. Levou o Denilson, né? Que era bem novinho. Levou o Denilson, mas o Alê não foi, né? Não, o Alê não foi, mas me levaram. E as suas experiências, você falou futebol árabe, né? Al-Ittihad, também em Portugal, Vitória de Guimarães. As suas experiências internacionais, assim, abre um leque de possibilidades para o jogador que está aqui, abre às vezes a cabeça do jogador aqui do futebol brasileiro. Como é que foram as suas passagens fora do Brasil? Todas as experiências, a da Arábia, sinceramente, completamente diferente de tudo que a gente vive, né? No mundo árabe, né? Questões religiosas, o clima que é muito, muito quente,
e tal. O futebol que é muito diferente. Hoje não, está muito globalizado, né? A Arábia tem levado treinadores europeus, né? Brasileiros também e europeus, e muitos jogadores. Então o futebol está muito parecido com o que é jogado para cá. Mas naquela época não era assim. O futebol era muito corrido. Eu tive sinceramente muita dificuldade na adaptação ao clima. Começar o treino meia-noite. Você ir dormir 8 horas da manhã. Só dava para treinar à noite, né? Só à noite. Não tinha como. Aí no Ramadã o treino começava à meia-noite. Sim. 4, 5 horas da manhã eu estava no shopping, o horário de lá. Então você muda tudo. Para mim foi muito difícil. Agora, Portugal não. Portugal foi excelente. Lugar maravilhoso de viver. Um futebol bom, organizado. Um país pequeno, então tudo muito pertinho. Você consegue ter uma vida fora do futebol, uma vida boa, porque a data FIFA lá, ela é data FIFA de fato. Então, na data FIFA você pega o carro, ia para Madrid, ia para Vigo, ia para praia, aproveitava a vida. Completamente diferente do que acontece aqui. A data FIFA aqui não existe, né? Então eu também fui muito feliz lá em Portugal. E você agora trabalhando, você está conversando aqui com a gente, você é um cara que está trabalhando também como comentarista, e você falou dos treinadores. Você pensa em ser treinador ou não? É uma coisa que não passa na sua cabeça ou já passou? Como é que você pensa sobre isso? Bom, Bruno, logo que eu vi a minha carreira bem mais perto do fim, meu primeiro objetivo era assim, a área técnica do futebol, né? Treinador, fazer parte de comissão técnica, né? E a parte técnica, não de gestão. O cheiro da grama. Eu gosto, como você bem falou, eu gosto de falar de futebol, gosto de análise tática. Eu amo assistir futebol em todos os níveis. Assisto futebol Série A, B, C, D aqui no Brasil. Assisto campeonato inglês, Champions, tal, mas assisto outros, o esloveno, eu assisto também. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de analisar, gosto muito de aprender, e nada melhor do que ver, né, para aprender. Mas trabalhar hoje não me passa muito pela cabeça ser treinador, trabalhar numa comissão técnica, sinceramente. Tenho gostado muito da parte de comunicação, né, mas, como a gente falava aqui antes de começar, não é tão simples. Simplesmente o que você viveu como atleta, o entendimento que você tem, não te capacita a chegar e falar na televisão, falar na rádio, na minha opinião, não. Sim. Tem que se aperfeiçoar, tem que treinar, tem que fazer cursos, como eu fiz e continuo fazendo, para aquilo que você entende de futebol, você saber transmitir. Para que as pessoas entendam o que você está falando. Exatamente. Eu de vez em quando eu estou assistindo a televisão, um jogo na televisão, eu já vi como é que está acontecendo o jogo e muitas vezes eu tenho uma opinião contrária ao do comentarista e eu fecho o olho e ouço ele falar. Para ver se o que ele está falando entra na minha mente, está acontecendo de fato isso. É isso que eu gostaria. Que um deficiente visual entendesse, na mente dele estivesse o campo e ele entendesse tudo que eu estou falando, sabe? E não é simples. Para mim é muito difícil isso. Essa questão de você transmitir o seu entendimento, transmitir para a pessoa, para que a pessoa entenda, não é fácil. E se expressar, falar o português correto, também não é. As coisas na parte de comunicação, e vocês são especialistas nisso, né? Vocês sabem muito bem, não é fácil, né? Vocês fazem programa todo dia. Sim. Vocês têm que falar para o público todo dia, vocês têm que entrar na mente das pessoas todos os dias. E isso, para mim, tem sido difícil, mas prazeroso. Tem sido uma motivação para mim de aprender, estudar, ouvi-los. Eu assisto vocês, assisto outros programas de esporte, assisto futebol para ouvi-los, aprender, para também saber fazer e falar. Renan, show de bola, hein? E você está agora no Arquibancada Tricolor, né? Até divulgando o seu trabalho aqui como comentarista no Arquibancada Tricolor, também pelas redes sociais. Isso.
E show de bola. A gente gostou muito aqui do papo sobre futebol, o tempo foi passando. Aí a produção até falou, agora já até estourou o tempo. Então, porque eu já queria até perguntar mais do São Paulo, o que você acha daqui pra frente, enfim. Mas muito obrigado pela participação, tamo junto e portas sempre abertas aqui na Jovem Pan. Obrigado Pedro, obrigado Bruno. Prazerzaço estar aqui, cara, conversando com vocês. Vocês também que são espelho para mim, referência de aprendizado. Muito obrigado da oportunidade de estar participando com vocês. Show! Valeu, Renan. Obrigado, Renan. Obrigado, Bruno Prado. A você pela audiência. Na semana que vem, mais um Reis da Resenha aqui pela Jovem Pan. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.